e Matéria. Olá, estamos novamente na rúbrica Letras e hoje temos um poeta e prosador também, Fernando Barroso. Olá, Fernando. Olá. Mas tens uma coisa muito peculiar, não é? É a questão da transcrição. Não é só a transcrição. Para Braille, não é? A transcrição é um processo. É um processo. É um processo. Aliás, há um amigo nosso, quando digo nosso, digo porque é amigo das pessoas, que é o Hélder Teixeira, que é um fulano de segurança, na Zona Norte, Famalicão, concretamente, e ele é segurança, profissão, e nos seus tempos livres faz transcrição para Braille. Já te vou mostrar 2 ou 3 elementos desse trabalho do Hélder, mas para te dizer que o Braille é apenas um processo. É um processo. Há muitas outras formas dos cegos de hoje chegarem ao texto e ao conhecimento. Nós começámos esta conversa em off e tu dizias que tinha muito projetor, que tinhas dificuldade em ver, não é? Com muita luz e tens dificuldade em ver. É porque os óculos, por exemplo, os meus, não têm uma tecnologia que é anti-reflexo. E, portanto, com todos estes LEDs que aqui estão à minha frente, e à nossa frente, tenho mais dificuldade em ver porque tenho alguns reflexos. Ou seja, eu preciso dos óculos para ver ao longe, preciso também dos óculos para ver ao perto, mas se eu tirar os óculos, por exemplo, e aqui neste ambiente isso propicia-se, eu vejo melhor ao perto do que ao longe. Portanto, neste momento eu olho para a minha mão e vejo as estrias da pele. Porque estou a uma proximidade tal que me permite ver isso. Eu vinha com algum receio para aqui. Da nossa conversa. Da conversa, principalmente se me fizesse uma pergunta e quisesse a pergunta fosse o que era a cegueira. E mesmo assim, e com isso, agora estou aqui a limpar uma coisa, mas e mesmo assim com a cegueira, eu tenho alguma dificuldade em responder-te. Porque uma coisa é o conceito, da ausência da luz nos olhos de alguém. Outra coisa é aquilo que o povo está acostumado a ver ou a sentir, que é a cegueira espiritual. Ou seja, alguém que não quer ver. Alguém que não quer ver. Que é mais perigoso ainda. É aquele que tem a trave nos olhos e vê o agreiro nos outros, não é? Sim. Mas isso é outro aspecto da visão. É outro aspecto da cegueira, melhor dito. Relativamente à cegueira física, à incapacidade de ver as coisas, Luís Braille dizia que se os meus olhos não conseguem ver, eu tenho que arranjar formas de ver as coisas de outra maneira. Tenho que encontrar outras maneiras de ver o mundo. E Braille encontrou outras formas de ver o mundo e inclusive aquilo que tu falavas no princípio, que era o alfabeto. Mas isto remonta a muito tempo atrás, à história. Se formos à história, então, temos variedíssimos apontamentos. Mas deve haver uma diferença. Nós, felizmente, estamos a ver um ao outro, não é? Sim. Mas poderíamos não estar. Eu poderia estar cego, como tu podias estar cego, e estarmos aqui a falar, no fundo, da cegueira. Eu tenho um amigo que um dia te hei de apresentar, se Deus quiser, no fundo, que ele aos 40 anos começou a cegar. Portanto, e ele diz que se tornou numa outra pessoa. Ele tornou-se, de facto, ele agora só vê vultos. Essa pessoa até é meu padrinho de casamento e da Eugénia, e no fundo é de facto emocionante nós ouvirmos de facto os relatos. Ele disse-me uma vez a chorar que olhava para o espelho e não conseguia ver a cara. Sim, é emocionante, e eu não tenho essa experiência, tenho de relatos que me são colocados à frente por vários protagonistas.
Uma delas tem sido uma menina que eu estou a acompanhar na escola desde o 5º ano, fiz o acompanhamento até do 5º ao 7º, portanto foram 3 anos letivos consecutivos, em várias disciplinas. Primeiro comecei nas áreas de técnicas e tecnológicas, depois passei para outras áreas e hoje já faço outro nível de acompanhamento com ela. E ela vai-me transmitindo sempre os relatos daquilo que sente e que vê. E desculpem-me passar essa expressão, porque há uma noção muito errada de que o cego não vê. O cego vê à maneira dele. Vê à maneira dele. Vê. Uma pergunta que eu te faço. Como é que tu, um professor digamos, de desenho, um professor do desenho antigo... Educação visual, queres educação dizer visual. Agora, modernamente. Educação visual já é um termo já mais Sim, moderno. mais moderno. Nós na nossa, temos sensivelmente a mesma idade, Era desenho. dizia que era a disciplina de desenho. Não é? Sim. Como é que um professor entra, neste caso no mestrado, no fundo, com esta especificidade, de facto, da cegueira? Olha, para já, nessa questão do mestrado, tem a ver com... Como é que eu tenho de dizer? Desenvolvimento comunitário. É ciências da educação, orientação para o desenvolvimento comunitário. E por estar a trabalhar muito diretamente com essa menina, com a Ana Isa, que é uma menina da Maiorga, tem 14 anos, fez toda a escolaridade pela Maiorga e depois passou para a escola secundária, para a escola 2-3, Dom Pedro I em Alcobaça. E eu venho acompanhando desde o 5º, 6º, 7º, fez o ano passado o 7º ano, com resultados brilhantes. Foi quadro de honra, foi quadro de excelência. Isso quer dizer que tem uma média geral superior a 4,5, tendo em conta as avaliações de 1 a 5. Ela tem uma média superior a 4,5. E toda a apreensão dela dos conteúdos que são lecionados é por ouvido. E isto é para fazer uma interrupção, já vou àquilo que tu me tinhas perguntado antes do mestrado. E ela faz toda a captação da aprendizagem, toda a aprendizagem que ela tem, através do ouvido. Tem uma capacidade auditiva super e de memória brilhante, por forma a conseguir distinguir a voz da professora, ou do professor que está a lecionar uma determinada matéria, a voz do professor que apoia, que ela tem apoio a todas as disciplinas. Nós estamos num ensino muito visual, são sempre projeções, há sempre projeções de PowerPoint, de o que quiseres pensar. É como se ela estivesse a ver, não é? Sim, portanto, o professor de apoio tem que traduzir aquilo que se está a passar, na projeção, descrição de imagens, descrição do que quer que seja, e ela consegue ouvir o professor, aquilo que o professor que está a ministrar a cadeira, a disciplina, está a dizer, e ouve o professor de apoio. E consegue fazer a distinção das duas coisas. Essa capacidade auditiva e capacidade de memória permite que, por exemplo, seja capaz de transcrever, de dizer, para que seja transcrito depois para a escrita, uma resposta a uma pergunta, por exemplo, de ciências naturais, quase ipsis verbis o que o professor disse em aulas há um mês atrás. Impressionante. A capacidade de memória, neste caso, Sim. de armazenamento, não é? Sim, eu cheguei a realizar testes com ela. Depois vi a correção que o professor tinha feito para a avaliação das respostas, e aquilo que a Ana Isa dizia na resposta que me dava à pergunta que eu tinha feito, que estava no enunciado colocado pela professora, a Ana Isa respondia quase palavra a palavra. Palavra a palavra. Tu tens aí qualquer coisa para mostrar da questão do braille? Tenho. É uma folhinha simples. É só, se quiseres ficar depois com isto, Tá bem. é só, tenho aqui a coluna, não sei para onde é que é, para Sim, aquela câmara. para esta câmara. Tenho aqui Não a sei coluna. se vamos conseguir captar, mas qualquer das formas. Mas eu posso pôr lá mais à frente. Ok. Tem aqui a coluna do ABCD toda, não é? O abecedário todo,
e tem aqui os pontinhos, os pontos e o abecedário braille. E eles, através do tato, Através do tato, decifrar, vão fazer a leitura. Isto. Há outros métodos agora, que são métodos auditivos. Não é? Há formas de nos computadores se lerem textos. Ok. Ainda no outro dia em casa fiz uma experiência com a Natércia, que era um texto, que nesse caso estava em PDF, mas que aquilo tinha a produção da voz. A Natércia que já esteve aqui no nosso programa, sim, que pertence aos amigos das letras. Das letras de Já te vou mostrar depois de um trabalho feito por ela há um tempo atrás, já em relação a... Olha, por causa da Anaísa. Pronto, isto o nosso tempo só está, para, de facto, sim, mas só para te dizer em relação a isto aqui do braille, há métodos hoje que aproveitam a tecnologia com textos, por exemplo, em Word, e que os textos em Word são depois traduzidos e são já transpostos para... Portanto, isto aqui foi feito no computador com a fonte regular, fonte normal e a fonte braille. De braille, ok. Só para teres a noção, já agora... E esta questão do mestrado? O mestrado tem a ver um bocadinho com o quê? Como é que a escola regular e as turmas regulares, ou por outro lado, as turmas regulares da escola regular, conseguem incluir, estamos na era da inclusão, claro, alunos com esta natureza. Com esta deficiência. E com outras também, não é? E com outras também, mas estou a falar e estou a procurar saber até que ponto é que isto é verdade na escola regular. Notas de facto que temos uma sociedade com algumas deficiências neste caso? Sim, temos. Com muitas deficiências mesmo? Sim. Porque no fundo regula-se a própria sociedade como se fôssemos todos iguais. Todos iguais. E não somos todos iguais. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. E quando na escola se pretende colocar como todos iguais, não é verdade, porque somos todos diferentes. O ensino está feito pelo padrão médio. Não são beneficiados aqueles que são de uns QIs acima ou para cima do padrão médio. Esses não têm benefício nenhum. A escola não lhes faculta nada. Agarra-os, não é? Limita-os muitas vezes nos aspectos da criatividade. Há até uma história engraçada que se conta, engraçada para quem acha graça, eu não acho, que é os meninos entram no primeiro ciclo do ensino básico e começam a regredir na criatividade. No primeiro ano têm laivos, porque vêm de casa, vêm do pré, onde saltam, onde pulam, onde fazem 30 uma linha. A partir do momento em que começam a ser condicionados em algumas aprendizagens, começa a ser limitada e cerceada a criatividade ao longo da escola. Então agora vê como é que chega um indivíduo quando chega ao doutoramento. Já outros países se aperceberam dessa situação e fazem um ensino adaptado. Sim. Mas cá estamos a fazer já, e com um ponto muito avançado, um ensino muito adaptado. Quando fazemos isto com a Anaísa, na Escola Dom Pedro, estamos já com vários pontos de avanço em relação a outros países. Porque a menina está integrada numa escola normal. Não está numa escola de referência para cegos. Está numa escola normal, numa escola regular, onde estão todos os outros meninos. Portanto, essa escola e o agrupamento SESTER é já um agrupamento que tem esse recurso da escola inclusiva. Muito bem. Muito por apoio, muito por denodo, de vontade de um departamento de orientação e psicologia muito eficaz. Muito forte. Olha, Fernando, isto daria... Pano para mangas. Mas vou-te só mostrar aquilo que eu te dizia que tinha aqui da Natércia. Por causa da Anaísa, a Anaísa dizia que não gostava de ler. O que era uma chatice, não é? Porque se ela quiser evoluir, se a Anaísa quiser evoluir, ela tem que necessariamente ler. E ler, hoje em dia, tem que ser braille. Não há outro recurso. Senão braille. Mesmo assim, é muito difícil encontrar livros em braille. E quando eu, numa aula, dizia à Anaísa que ela tinha que ler, ela dizia-me, professor, eu não gosto de ler.
Até se eu te arranjar um livro de uma pessoa que tu gostes. Isso sou capaz de ler. Então pensei, então, conheces a Ana Tércia, leste, gostas da Ana Tércia, vais ler um livro da Ana Tércia. Ana Tércia Inácio. Ana Tércia Inácio. E a Ana Tércia tinha escrito, há uns anos atrás, este livro que era A Contadora de Histórias. Contadora de Histórias. Esta contadora de histórias tinha imensas histórias. Já estou a contar um episódio a partir daqui, embora o nosso tempo seja curto. Eu disse-lhe que ia fazer com que ela conseguisse ler este livro. E foi feito isso. E foi feito isso como? Porque a partir do momento em que ela, infantil-juvenil, o livro infantil-juvenil, e passou a ter conhecimento do CRID, Centro de Recursos para a Inclusão Digital, de Leiria do IPL, com o apoio da Célia Sousa, da doutora Célia Sousa e do Luís Vicente, foi feito isto. A transcrição para Braille. A contadora de histórias. Em Braille. Aquele livrinho pequenino... Olha, parabéns a vocês, parabéns à autora, neste caso, que ela deve se sentir muito honrada, no fundo, daquilo que ela pensou, que escreveu, digamos, como sem pensar nisto na altura. Sem pensar nisso, e no fundo está aí uma estrutura de uma história. Sim, mas está aqui uma coisa engraçada, que isto foi viabilizado por um indivíduo que tinha, para além da Anaísa, que o Luís Ferreira, professor acompanhante da Anaísa no 5º ano, um indivíduo com baixíssima visão, viabilizou isto também, foi ele o ponto de contacto, o nosso ponto de contacto para o CRID. Só para te dizer uma coisa, portanto, isto está, como vocês veem isto é textura. Essa textura, exatamente. Leve, suave. Claro. E depois todo o resto, para mim, é elegível. Elegível, exatamente. Eu não percebo. Já leio qualquer coisinha. Muito lentamente. Onde é que está o A? Onde é que está o B? Pronto, eu vou lendo devagar. Olha, Fernando, e neste caso, muito obrigado pela tua presença, pelo teu testemunho. Muito obrigado também por este testemunho que foi dado pela Ana Tércia, que, apesar de não estar aqui, mas está de facto. E agora mais uma outra surpresa só. Uma surpresa só. Sim, eu falei do Hélder Teixeira. Isto é o boletim da pauta. O boletim da pauta. E a pauta é um instrumento através do qual se escreve Braille. O Hélder ainda escrevia, agora já tem uma máquina, mas ainda escrevia o Braille na pauta, e a pauta tem que ser escrita ao contrário. Nós lemos da esquerda para a direita, ele escreve da direita para a esquerda, ao contrário. Portanto, a letra e a palavra é escrita ao contrário, para que se possa ler. E, portanto, tem aqui já transcrição em Braille e preto para cegos e baixa visão. Baixa visão. Isto é uma revista de poesia. E para quem queira aprender, neste caso. Para quem queira aprender, isto é uma revista de poesia. Muito bem. Que o próprio Hélder produz. E está aqui tu dizias que eu era poeta, ou fui, ou não sei o quê. Tu és poeta. Ou fui, ou sou. O homem que escreve poemas assim. E tem livros editados é poeta. Sei lá. Então, se quiseres ler, queres ler em Braille? Lê lá. Queres ler em Braille tu? Eu não consigo. Não? Então, mas queres ler em preto? Lê. Então, assim é Amor em Luz. É o título do poema que aqui está. Eu tenho amado tanto, sem conhecer o amor, que não encontro uma dor, não quero cair em pranto. Na mais bonita flor, derramado o teu encanto, o mundo de cor e espanto de um poeta criador. Os teus olhos buscavam, queriam ser cantores, o que então anunciavam a ternura e as flores que por ti choravam gotas dos teus amores. Este Amor em Luz tem um bocado a ver com a cegueira, com a forma como se vê, com a forma como se... E foi o Hélder que escolheu entre os vários que eu lhe mandei. Muito obrigado, foi a presença de Fernando Barroso. Muito obrigado pelo este testemunho. Até uma próxima, Fernando. Até à próxima. Obrigado.
como é que se sente, neste caso, como responsável tanto do conservatório, neste caso de jazz, com estes jovens? Fico feliz, porque nós quando lhes lançamos estes desafios é sempre na esperança que eles se entreguem ao máximo e que eles cresçam enquanto artistas. E eu acho que depois do concerto, a energia que eu aqui senti, só me posso sentir orgulhoso.
Hoje temos na nossa rúbrica Vamos Falar de Jazz. Estamos com Guilherme Fradinho e Luís Ascenso. Olá. Como é que estão? Estamos Tudo bem. bem. Muito bem. Luís, começo por ti. Tu és cá de Caldas, certo? Certo. Como é que um músico que tiraste a especialidade de guitarra clássica Guitarra foi? clássica, sim, até o meu 5º ano. Teu 5º ano? E não, foi para mais. Estive no 5º ano numa escola que havia cá nas Caldas da Rainha, que era o X Eventos, e Começaste aí? comecei X aí Eventos. com uma abordagem um bocado da guitarra, conhecer um pouco os acordes, um pouco o básico. Depois decidi Começaste mais. com quantos anos? Comecei por volta dos meus 6, 5 anos a aprender guitarra por Muito influência da minha família, da Uhum. parte do meu pai. E a partir daí sempre tive um lado muito agarrado à música e cresci sempre desde então ligado a esse assunto. Mas, portanto, o assunto era sempre a guitarra, certo? Era sempre a guitarra. Evoluíste assim. sempre na guitarra. Evolui Foi? sempre na guitarra, apesar de, durante o meu crescimento, gostar de querer aprender e conhecer um pouco mais de cada um dos instrumentos e a maneira como são executados, toda a sua construção por trás e pronto, tudo o que engloba o instrumento. Portanto, e depois entraste neste caso, no básico, não é? No ensino curso. básico na Academia de Música de Óbidos, fiz o meu 9º ano em guitarra clássica, continuei os meus estudos e decidi depois vou agora para o secundário e comecei a ter um pensamento um pouco de o que é que eu quero para a minha vida, se quero seguir com o clássico ou continuar agarrado ao estudo de uma partitura, de ter aquela postura, a questão da técnica, a questão de como através de uma unha e a fricção através de uma corda, como conseguimos tirar um som limpo. Ou então começou a aparecer um mundo que não desconhecia completamente, era um mundo que eu, por acaso, quando era mais novo, detestava. A questão do jazz. A questão do jazz, a bossa nova e isso tudo. E apareceu uma oportunidade de ir para o curso profissional de jazz, comecei a explorar mais e comecei a ganhar um gosto e disse, por que não? E acabei por experimentar também por influência do meu pai. Costuma-se dizer que partiste a loiça toda. No fundo, quem entra num curso profissional de jazz não tem nada a ver com o clássico. Não tem nada a ver com o clássico. Porque o estudo clássico favorece muito e é muito à procura de como é que o executante e quem fez a partitura queria que aquela música fosse espremida. Ou seja, muito íamos à procura do sentimento que o compositor pôs no papel. E temos que muito ir tocar através daquela postura, tirar aquele som limpo, aquele som, tentar transmitir aquela sensação, mas sempre agarrado à partitura. Enquanto o estudo do jazz é muito um mundo muito mais liberto, muito mais Livre, aberto, neste sempre caso. muito mais livre, sim, peço desculpa. Podes dar, neste caso, notas ao lado. Sim, as notas ao lado são consideradas as notas certas. Nós nunca podemos dizer que tocamos notas erradas, simplesmente tocamos notas que ainda não encontraram a sua casa. Muito bem. Grande filosofia. Olá, Fradinho. Olá, tudo bem? Tu, como é que apareceste, no fundo, no Conservatório de Coimbra, neste caso, em saxofone, não é? É verdade. Eu, por acaso, nunca tive um passado muito grande Na música? neste instrumento, no saxofone, ok. porque eu comecei com 8 anos a ter aulas de guitarra técnica, os acordes básicos. Depois o meu professor deu uma ideia de ir para o Conservatório de Aveiro, fiz lá o clássico até o 5º grau. E na altura já em que estava a tocar guitarra, tive a ideia de aprender um instrumento novo e sempre gostei do saxofone e do som. Então fui para uma banda filarmónica, comecei lá a ter as aulas de solfejo, aquelas aulas chatas. Chatas de solfejo, não é? que Aquela nunca- métrica, não é? Nunca ninguém gosta quando é criança, mas só depois é que se dá o devido valor quando Muito bem. começa a trabalhar a sério. E o saxofone, de alguma forma, preenche-te, no fundo, aquilo que tu queres ser como músico? Eu, na verdade... Ou como pessoa, neste caso? Na verdade, eu acho que optei pelo saxofone por causa do tocar em conjunto e tocar com outras pessoas, e acho que a música é uma arte que tem de ser partilhada e sabe a Não é pouco. narcisista, no fundo. Sabe a pouco, acho eu, quando Sabe se a toca pouco. sozinho. Esta questão de partilhar os sons, no fundo, nós já vamos falar mais à frente. Nós acabámos de ver um vídeo vosso
neste caso na Rádio 23 Milhas em Aveiro, em que vocês fizeram uma prestação, digamos, de livre, no fundo, de um tema criado em próprios ambientes, em que se vê vocês precisamente, vós com teclado, vós também, o Luís com uma guitarra de jazz, neste caso, com o saxofone, mas a produzir sons, no fundo, digamos, que vai desde da questão dos pássaros, não é? No fundo, da mera natura, neste caso da mera natureza, até sons, digamos, de alguma forma, harmoniosamente entre a guitarra e o saxofone. Vocês vivem essas emoções, é isso? Acho que é uma coisa que nós acho que nunca pensámos muito, nem nunca pensamos muito sobre aquilo que estamos a tocar, porque é uma coisa que vem naquele momento. vem naquele momento, sim. sim, é uma coisa super muito espontânea. E isto é a liberdade do jazz, é isso? Apesar Eu do acho que jazz ter uma estrutura, não é? Sim, mas o que eu acho é que a as pessoas em geral normalmente associam sempre a improvisação à música jazz, o que não está de todo errado, mas acho que, até porque é dos únicos estilos que aborda essa temática da improvisação, mas acho que não se devia totalmente associar a esse género, porque o que é o jazz, não é, hoje em dia, e aquilo é música improvisada, é o que é, são coisas que ouvimos, ou ele diz-me uma coisa e eu respondo, ou eu digo-lhe e ele responde. É como estarmos aqui a conversar agora. Sim. Ok. Por exemplo, digamos que a vossa improvisação, portanto, aquilo que vocês sentem, no fundo, cria certas dinâmicas, né? Inclusive rítmicas. Sim. Eu sei que tens uma PAP, no fundo, baseada até inclusive uma questão Da música indiana, com o jazz. Podes fazer uma exemplificação do que seja, ou o Luís pode-te ajudar também. Posso aquilo... Já agora foi mal. Claro. Pronto, para quem não sabe, é Isso tem um nome específico, sim, não é? é o Konakol, que é a rítmica indiana, faz parte da tala, que é uma variante rítmica. Por exemplo, depende das talas e tem muitas especificações. As talas o quê? É bater as talas as palmas, pode ser só com dedos, pode ser com mãos, okay. virar mãos. E esse som produzido, no fundo, faz a diferença, é isso? O som emitido pela boca é como se fosse uma bateria. Então digamos que nós, na nossa expressão portuguesa, quando estamos a ditar um poema, por exemplo, nós temos a nossa métrica na contagem de sílabas. Sim. E eles fazem a contagem de sílabas adaptada à língua deles, sim, é essa? Cada sílaba, por exemplo, é imitar um som agudo ou um som grave, para imitar, por exemplo, o bombo ou o prato, ou a caixa, os timbalões. Então a conjugação disso é como se fosse uma peça... Consegues experimentar já Claro, agora? claro. 1, 2, 3 e... Tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tarequita tatom, tarequita tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tatom, tarequita tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tom, tarequita tatom, tarequita tico taca tarequita tam. Ou mais rápido, tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tarequita tico taca tarequita tatom, tarequita tatom, tarequita tatom, tarequita tatom. Bravo. Digamos que isto para um europeu, né, no fundo é um bocado... É um bicho de sete cabeças. Um bicho de sete cabeças. Até para os americanos e para... No fundo, vocês estudam isto, não é? Assim... Vocês estão abertos, no fundo, para tocar em qualquer parte do mundo, é isso? Sim. Pelo menos a nível pessoal, eu estou aberto para qualquer tipo de culturas e qualquer tipo de música, mas há pessoas que só vivem para o jazz ou há pessoas que só vivem para o rock. Ok. Mas acho que a música é um fator intercultural. É uma linguagem universal. Aí não é, por exemplo, é uma questão um bocadinho difícil de responder porque as linguagens são todas iguais e um europeu não consegue tocar música indiana, nem um indiano consegue tocar música americana, mas é uma coisa que se aprende a falar e a tocar junto. Ok. Qual é o tema que vamos ouvir agora? O Out of Nowhere, sim. Um standard de jazz. Vamos ouvir. Imatéria.
Imatéria. Luís, a importância do conhecimento dos clássicos é importante para a vossa aprendizagem? Sempre, sempre. Nós, na nossa aprendizagem, passamos muito por vários estilos, porque nós não podemos dizer que jazz em si, o próprio nome jazz, é um estilo, porque nós dentro do jazz temos o hard bop, temos o bebop, temos a era do swing, temos o cool jazz. É um bocado como o rock, como no rock temos o rock pesado, vários tipos, o progressivo, temos vários tipos de rock. E então nós aprendendo na nossa área o jazz, aprendendo os clássicos, vai-nos dar muito uma biblioteca sonora e uma biblioteca mais pela parte técnica de digitação e de
como na questão da improvisação, como iremos solar e a maneira como, se calhar, os nossos ídolos e os grandes mestres que, no fundo, desenvolveram nem em 100 anos, se formos a ver bem, o jazz ainda não tem 100 anos, Não tem 100 anos. e já desenvolveu os estilos que desenvolveu por isso, por ter agarrado aos clássicos, conseguiu aprender os clássicos, aprofundou os estudos no clássico e depois começou a pensar, como é que eu posso estudar isto para a minha linguagem? E é sempre importante termos um conhecimento do clássico e dos grandes clássicos e dos grandes mestres em si também. Os mestres no clássico, digamos que era uma música quase de libertação, no fundo, digamos, dos negros na América. Uma não é? escravatura. Sim, o blues nasceu daí, e o gospel. E o gospel nasceu muito dessa libertação. Dessa libertação. Dessa luta. No fundo não há nenhuma comparação possível, mas também tínhamos um bocado como a questão da cultura portuguesa na questão do fado. O fado teve um bocado fechado, né, e agora tornou-se E era muito também triste, claro. digamos, uma linguagem universal, não é? Sim, porque não conheço muito bem a cultura do fado, mas aquilo que sei é que ao longo do tempo o fado sempre foi aquilo para quem eu não conhecia sempre foi uma coisa triste, uma coisa de perda, quase um choro. E é um bocado quando isso apareceu os cânticos negros e que depois futuramente evoluiu para o jazz porque a aparição dos instrumentos nas fanfarras e nos movimentos de funerais, que pronto, foi daí onde apareceu em New Orleans, é um bocado como isso, conseguirem exprimir sem ser censurados, basicamente, porque havia muita censura e também em Portugal houve muita censura, também com músicas de revolução e disso tudo, e não se podiam, é a necessidade de exprimir. Quando não podíamos escrever num papel, ok, a voz ninguém me cala. Porque no fundo há aqui um conceito, no fundo, que está na base, digamos, e corrija-me se eu estiver errado, no fundo há quase um conceito de aristocracia, no fundo, porque o jazz estava associado aos negros, então era mau. Se calhar o fado estava associado à classe pobre, neste caso é porque era mau, porque apesar de a nossa elite também do fado, os nossos reis e tudo também eram disfarçadamente por vezes iam às casas de fado, mas iam disfarçadamente. No fundo, esta ligação no fundo vincula de alguma forma esses estilos que ficam marcados. Muito bem. O aspecto profissional e pessoal, por trás da música, qual é o vosso ponto, digamos, o vosso porto a alcançar? Podemos ir desenvolvendo. Neste caso é o futuro, o que é que vocês pensam de fazer no futuro? Depois do curso, tu estás na parte final, não é? Sim, já acabaste? sou finalista. Já estás finalista. E tu ainda me falta um ano, falta um ano para concluir o curso. Assim, eu acho que o futuro é sempre uma incógnita, especialmente pelo país em que vivemos. Costuma ser o futuro a Deus pertence, não é? Exato, e eu apoio a cultura que o país dá e com a própria busca das pessoas em geral, que é preciso vir uma pandemia para as pessoas darem valor aos teatros e aos cinemas e à música ao vivo. Então acho que nós estamos numa fase de viragem, especialmente quando isto acabar, e que há música a ser feita muito mais experimental, há cada vez mais música boa e com melhores músicos, especialmente por causa dos cursos que há agora, como nós estamos. Não? Formação que, no fundo, todos os jovens como vocês estão a ter, não é? Sim, era impensável. Por exemplo, na minha idade, que seria iria talvez para um Orfeão de Leiria, mas mesmo assim tinha que... Antes já havia as bandas filarmónicas, os Orfeões, era a única coisa. E não só a quantidade de dinheiro que tinha que se gastar para ter essa aprendizagem. Claro. Hoje em dia essa aprendizagem é gratuita. Claro. Vocês estão felizes com o momento musical hoje em dia? Do que se pratica hoje em dia ou nem por isso? É uma boa pergunta, por acaso. Porque é como se uma pessoa passasse um mês a comer fast food. Começava a engordar, não é? E a música que passa na rádio, a meu ver, não é música sem valor, sem expressão. Mas pensas que há medo de arriscar das próprias rádios nestas temáticas, digamos,
Hoje estamos aqui Penso- a falar de jazz, não é? Sim. Penso que possa haver porque há sempre esse risco de passar música diferente e não é Perder qualquer pessoa que ouve, audiências, porque claro. isto no fundo é uma questão de educação e de Educação musical educação também. musical, que é aquilo que também falta nas escolas, que é a educação musical, porque as aulas de música que há não são educação musical. Qual é o tema que vamos ouvir agora a seguir? É Esse o Living. Vamos ouvir. Imatéria.
Imatéria. A arte de improvisar é como conversar na música, de instrumento para instrumento. Há ali um diálogo, não é? Um diálogo que, no fundo, não é combinado, mas é de improviso. Sim, é uma coisa que eu arrisco-me a dizer que nem toda a gente consegue fazer, mas não é toda a gente, porque nem toda a gente quer fazer, nem quer se expor a aprender a fazê-lo. Pelo menos das vivências e das pessoas que já conheci. Aprende-se a improvisar? Aprende-se a improvisar se a pessoa quiser aprender a improvisar e se quiser fazer música da própria cabeça dela no momento. Eu jamais alguma pessoa que, por exemplo, eu conheço o Luís, temos o lado por trás da música que é da amizade, logo o lado profissional vai sair muito melhor, pronto. Mais fluido. A comunicação, ele sabe aquilo que eu gosto, ele sabe aquilo que eu toco, eu sei aquilo que ele ouve, aquilo que ele toca, cada um ouve aquilo que eu ouço dele e aquilo que ele ouve de mim. Pronto, é como estar aqui a conversar um diálogo que vai desenvolvendo, é através da criação de uma amizade e de exploração própria se calhar de motivos e de ritmos que vou pensar assim, ok, vou tocar isto e vou ver o que é que ele acha. Então, se ele gostar, ele no fundo desafios de uma forma e vice-versa. Sim, ou então dás uma nota que no fundo ele depois vai à procura dela. É sim, isso? ou por exemplo, eu digo que ele diz-me uma coisa e eu assim, não lhe vou responder desta vez. Okay. Não apetece falar com ele. É um diálogo completamente. Um diálogo de amigos, certo? Sim. Fradinho, tu vens de Ilhavo, não é? Eu venho de Ilhavo. Distrito de Aveiro. Sentes que o teu concelho te apoia de alguma forma? Eu sinto que o meu concelho nesta fase é dos concelhos que está mais desenvolvido a nível cultural,
por causa da associação do 23 Milhas. 23 milhas. Eu tive o prazer de vos ver ao vivo num concerto, portanto, com o Luís e vocês dois. Espero também, sendo o Luís de Caldas da Rainha, que um dia destes também façamos o inverso, ter um concerto vosso aqui em Caldas da Rainha. Vamos fazer, de facto, figas para que isso aconteça. No fundo, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado Obrigado a nós pelo convite. Esta conversa foi extremamente curta. O que é que vamos ver na parte final? Vamos ver um improviso, é isso? Um Sim, improviso. já que estamos a falar na área do improviso, porque não Um improviso. mostrarmos isso? Claro. Muito obrigado. Obrigado a nós. Imatéria. Luís Beja escreveu e apresentou, o Júnior Gaspar Fiuza realizou e editou, Catarina Florencio na rádio colocou. Para a semana, o Imatéria espera por si. Até lá, se Deus quiser. Imatéria.